Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam em paz. Mais uma vez é uma alegria e motivo de gratidão poder participar das atividades do GEIC, e desse modo nós externamos o nosso carinho na forma de um abraço fraterno, de um beijo no coração, ainda que seja assim à distância nesse momento, mas com a certeza de que chega, com a certeza de que essas expressões elas ultrapassam barreiras, elas conseguem vencer distâncias, e ainda mais em uma atividade dessa natureza que envolve justamente um anseio e um esforço consciente de vivenciarmos a espiritualidade nas suas manifestações mais diferenciadas, mais diversas, e é claro, como ponto principal em nossa experiência em instituições espíritas, com essa identificação, vivenciar essa espiritualidade pela presença das almas bondosas, dos espíritos amigos, de modo que assim tenhamos energias salutares, tenhamos forças positivas que nos proporcionem paz, que nos proporcionem bem-estar, que renovem nossas forças e promovam em nosso íntimo os sentimentos
fraternos, que possam irrigar nossos dias com mais cores, com mais vivacidade, com mais aroma, com mais beleza, enfim, o que é tão necessário, especialmente nos tempos em que vivemos, não é? Diante de tantas dificuldades, diante dos medos, diante do cansaço. E assim nós vamos seguindo, vamos nesse nosso caminhar, constituindo nossos vínculos. E começo a falar de vínculos porque esse é o nosso tema. Não necessariamente vínculos apenas, essa palavra no plural. Para ser mais preciso, nós vamos conversar hoje sobre nossos vínculos espirituais. Essa é a nossa conversa. E quando a gente fala em vínculos espirituais, sobre o significado de vínculos espirituais, é como diz a própria expressão. A própria expressão já diz, estamos falando dos vínculos que se constituem como laços que nos conectam espiritualmente. Não é? Assim, eu acredito que essa, talvez com palavras diferentes, mas essa deve ser a compreensão quando nós falamos sobre nossos vínculos espirituais. Então, uma compreensão mais imediata, ao que me parece. Infelizmente, não estamos em uma interação que nos permita o diálogo para que cada um diga o que pensa, como entende, mas vamos assim fazendo algumas suposições, tá bom? E é claro que isso não evita que quem estiver participando vá pensando também, fazendo suas reflexões, fazendo suas intervenções. Então, nesse caso, embora seja compreensível de forma ampla se pensar em nossos vínculos espirituais, há duas categorias que vamos esmiuçar um pouquinho mais, tá bom? Para falar sobre esse tema. Quais são essas categorias? Vínculo e a questão da espiritualidade. Essa parte que trata justamente na expressão nossos vínculos espiritual, dessa condição relacionada à espiritualidade. Do vínculo como algo que se caracteriza dentro dessa temática na perspectiva espiritual. Então são essas duas categorias, vínculo e essa palavrinha espiritual, o que é que significa exatamente. Então, quanto à ideia dos laços espirituais. Pode parecer simples, na verdade, quando nós falamos, por exemplo, sobre vínculo, o que pensamos ou como entendemos essa palavra. Mais uma vez, seria bom se nós pudéssemos ouvir o que cada um pensa, o que vem à mente ou à consciência quando nós falamos essa palavra vínculo. Considerando a experiência e o que a gente costuma ouvir quando se trata desse tema, há algumas outras palavras que estão relacionadas, ou como sinônimos, ou consideradas como sinônimos, ou então como palavras que têm significado semelhante, ou que complementam, que têm alguma relação. Essas palavras são ligação, convívio, conexão, pertencimento, afeição, fazer parte. Então são palavras assim mais recorrentes. Talvez algumas pessoas que estejam aqui participando, alguns de vocês, tenham pensado em outras, mas essas elas costumam aparecer também. E as outras talvez elas estejam muito próximas em termos de significado dessas palavras. Então, até agora tudo bem, muito simples. Quando nós falamos em vínculo, a gente pode pensar em ligação, pode pensar, né, essa ideia de como nos ligamos, como estamos ligados uns aos outros, do convívio, que vai justamente promovendo esses laços vinculares, da conexão, para usar uma expressão que está inclusive mais presente em nossas plataformas de tecnologia com acesso à internet, e a partir daí a ideia de que o sinal nos leva a uma conexão que permite assim estarmos mais próximos uns dos outros, mesmo à distância. Do pertencimento,
se sentir pertencente, a afeição, então as relações afetivas, o fazer parte. São palavras, portanto, que se fazem mais presentes quando se pensa, assim como outras que poderiam ser colocadas, elencadas aqui, mas que se fazem presentes quando se pensa no vínculo. Então, quais são os nossos vínculos? Quais são os vínculos que nós temos na vida? Aí nós podemos falar de diferentes vínculos. Nós temos vínculos familiares, as nossas famílias, e aí entram os nossos pais, avós, irmãos, irmãs, filhos, filhas, primos, primas, tios, tias, sogra, genro, nora, sogro, e assim vai. Nós vamos aqui falando de todas as denominações que correspondem a esses papéis sociais que caracterizam relações familiares. Então, há vínculos que fazem parte de nossa vida e que se encontram justamente dentro dessa experiência familiar, da nossa vivência familiar. Então, quais são os nossos vínculos? Famílias, amigos também, né? Colegas de trabalho, então as relações que nós estabelecemos nos ambientes de trabalho que não necessariamente nos levam a estabelecer ou pelo menos identificar essas relações como uma relação de amizade. Há uma diferença que se estabelece entre ser amigo, amiga e colega de trabalho. E até mesmo aquelas situações de convivência em que encontramos outras pessoas que acontecem em espaços ou atividades culturais, esportivas, religiosas ou espirituais e lúdicas, assim como outras, né, que poderiam ser colocadas aqui também. Então, é interessante quando pensamos assim quais são os nossos vínculos. Vejam que aqui nós listamos algumas possibilidades relacionadas à família, amigos, colegas de trabalho, pessoas que costumamos encontrar e com quem convivemos também em espaços, como eu disse, culturais, esportivos, religiosos, de lazer. O interessante é que quando a gente fala justamente desses grupos ou dessas circunstâncias, dessas vivências que estabelecem vínculo, nós vamos notando que eles podem trazer uma perspectiva de que esses vínculos eles se constituem de formas diferentes. Isso significa que os vínculos eles não são os mesmos, tá? Os vínculos eles não são iguais. Quando a gente fala de vínculo, aí falando de ligação, a ligação pode ser mais forte, a conexão pode ser mais forte ou mais fraca. O pertencimento, o sentimento de pertença, ele pode ser maior ou menor. A afeição ela pode ser muito desenvolvida ou não. Alguém pode se sentir parte ou não se sentir parte de uma forma mais forte ou intensa, mais completa, ou de uma forma mais incompleta. Então veja que as nossas experiências vinculares elas não são iguais. Até agora não disse nenhuma novidade, né? Então a gente não precisa querer inventar a roda, mas é só fazer uma reflexão que é importante sobre justamente essas questões relacionadas à categoria do vínculo. Por quê? A gente vai assim verificando que as nossas experiências vinculares elas se diferenciam quanto aos processos relacionais, às relações, ao tipo de relação que nós vamos estabelecendo e ao grau de importância que essas relações têm em nossas histórias. Então, por exemplo, eu posso dizer que no meu vínculo familiar, o vínculo com a minha mãe, ele tem um grau de importância muito maior devido a um processo relacional que se dá durante toda uma vida que envolve a construção afetiva e portanto é um vínculo muito maior do que aquele que eu tenho com um determinado colega de trabalho, aquela pessoa que eu encontro normalmente no momento em que eu vou para um ambiente de trabalho, com quem eu às vezes converso, com quem posso ter uma interação que é uma interação boa, uma interação amena, de respeito, de cuidado, mas isso se delimita apenas àquele momento de trabalho naquele espaço, de modo que fora dele o vínculo ele não permanece. Às vezes por troca de mensagens de WhatsApp, mas
Se nós compararmos, então, aquele vínculo com o colega de trabalho, ele não é o mesmo vínculo que eu estabeleço com a minha mãe, ou com um filho, com uma filha. Portanto, com alguém que no meu processo relacional começa assim a ter marcas mais profundas na minha própria história. E essas marcas mais profundas, elas costumam ser de natureza afetiva, que está no campo dos nossos afetos. E a partir daí nós vamos ver como esses papéis sociais, eles têm uma prevalência também, pois quando se fala de pai, mãe, de colega de trabalho, são papéis sociais, mas que estão caracterizados, de um modo mais geral, em situações que podem proporcionar um convívio maior ou menor ao longo do tempo. E ao mesmo tempo a possibilidade de partilhar história, uma história que é mais pessoal, de eu poder falar de coisas que eu não, com minha mãe, que eu não falaria com um colega de trabalho. Coisas que são pessoais, que são íntimas, de vivências, portanto, que dizem respeito inclusive à minha história. É claro que isso não pode ser completamente generalizado. Há casos em que algumas pessoas podem desenvolver um vínculo maior com pessoas que não sejam da família do que a sua própria família. Então a questão principal não é o papel exatamente, se é pai, se é mãe. Há uma tendência, uma probabilidade de que as nossas vivências com determinados grupos e na relação com determinados papéis sociais que esses grupos apresentam, tenhamos um vínculo mais forte ou mais fraco. Mas o principal é que o grau do vínculo ele vai ser determinado justamente por questões afetivas, pelas nossas afeições, por nossos afetos, que envolvem os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A expressão justamente daquilo que caracteriza essa nossa vida afetiva. E veja como é interessante, porque é isso que vai deixar marcas em nossas vidas. É o que vai nos dar identidade e, inclusive, a formação de nossa própria consciência. A identidade, especialmente pela memória. Porque se pensarmos em quem nós somos, nós vamos visualizando uma série de características que são próprias, mas em meio a isso nós vamos resgatando também histórias que vão inclusive modelando essas características, que vão moldando o nosso caráter. E essas histórias elas estão sempre permeadas de pessoas. Essas histórias elas não se compõem de forma solitária. Então nós vamos sempre tendo em nosso processo de formação, nessa constituição de memória, que é fundamental para essa formação, pessoas que fazem parte de nossas vidas, referências comportamentais, referências de vida, referências de trabalho, e não necessariamente que sejam referências, não precisa disso, mas que sejam experiências que nós escolhemos no convívio com determinadas pessoas. Pessoas que estão aqui conosco, que convivem nessa condição de vida humana, e aqueles que já partiram também desta vida, mas que continuam presentes em nossas memórias. Então veja, nós temos identidade e vamos tendo, inclusive, a própria elaboração ou burilar da consciência. Uma vez que nossa consciência vai se expandindo, a consciência que envolve, inclusive, uma autoconsciência. Quando a gente fala de consciência, nós podemos falar assim, de uma manifestação mais ampla dessa consciência que nos leva à possibilidade de nos identificarmos. É a chamada consciência plena ou desenvolvida, que produz uma autobiografia. Eu posso falar sobre mim mesmo. Eu tenho consciência, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento de quem eu sou, do que eu sou. Se eu perco isso, eu perco identidade. Então é essa consciência mais desenvolvida que vai me dando justamente a minha condição de me conhecer. Mas para isso eu preciso de outras consciências, eu preciso de pessoas que vão justamente me dando os subsídios necessários para a minha própria construção de vida, de modo que ela não pode se dar num processo de solidão.
Senão seria muito pobre, seria uma experiência muito pobre. Mesmo quando se tem uma situação de solidão, ainda assim nós levamos os nossos vínculos. Veja, por exemplo, que há uma história que foi um romance escrito por Daniel Defoe, chamado, é muito conhecido, que é Robinson Crusoe, virou filme, inclusive inspirou um filme chamado Náufrago, que é com Tom Hanks. E é muito simples, não precisa dar assim, spoiler para quem não leu o livro, para quem nunca assistiu o filme, mas é uma história que pode ser contada de uma forma simples, resumida, e nesse caso é o que a gente precisa fazer para não nos alongarmos demais, não é? Basta dizer o seguinte, que nessa história de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, ele sofreu um naufrágio. No caso do filme Náufrago, é um acidente de avião, né? Mas o personagem principal, no caso Robinson Crusoe, e o de Tom Hanks, eu não me lembro o nome agora, mas eles caem sobrevivem, são os únicos sobreviventes em cada história, né? Então só tem um sobrevivente do romance de Daniel Defoe. Robinson Crusoe, ele sobrevive ao naufrágio e vai parar numa ilha deserta, onde não há, como é deserta, nesse caso, não há mais ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano. E no filme Náufrago é a mesma coisa. Então eles passam a viver durante anos na solidão, sem ter contato com qualquer outra pessoa, tendo que aprender a sobreviver, em muitos momentos desejando a morte. Mas há uma necessidade até para que a vida ela permaneça, o desejo de continuar vivendo permaneça, a necessidade de levar os vínculos para esse lugar, levar as memórias e ao mesmo tempo a esperança de encontrar ou de reencontrar seus amores, de criar até mesmo personagens fictícios. No caso do filme Náufrago, o personagem principal, como eu disse, eu esqueci o nome, mas ele encontra uma bola de vôlei, que é daquela marca Wilson, e ele então chama a bola de Wilson, desenha um rosto, coloca uma palha de coqueiro, parece que lembra um cabelo, e aí então em qualquer situação ele dialoga como se o Wilson fosse uma outra pessoa. Ele cria assim uma personagem, porque há essa necessidade do vínculo como uma necessidade vital, uma necessidade da vida. Veja como o vínculo é algo tão importante, tão necessário para o nosso viver, nessa constituição, como disse, de nossa memória, da nossa identidade, na própria formação de nossas consciências. Então nós precisamos uns dos outros. Isso é muito bonito, embora se consultarmos ou se lembrarmos do que está na fonte de conhecimento espírita, especialmente numa referência principal, o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o Espírito, eles vão dizer centelha divina. E Jesus, uma outra referência importante que nós temos, ele vai dizer, vós sois deuses. Se no Livro dos Espíritos eles dizem a Kardec que o Espírito é uma centelha divina, logo nós somos seres luminosos e que temos uma expressão, uma dimensão de divindade. Nesse sentido, corresponde muito bem ao que Jesus vai dizer ao afirmar, vós sois deuses. Então nós temos uma divindade, nós temos a divindade em nós mesmos, nós somos seres luminosos. Mas isso não significa dizer que sejamos absolutamente independentes, no sentido de que não precisamos de ninguém. Nesse sentido que nos leva até a um pensamento que acaba sendo ou se identificando com o egoísmo, né? Então eu me basto, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu tenho a divindade em mim, eu sou um ser luminoso, então tá tudo certo. Não. O interessante é que esse processo é como se fosse uma dialética, né? Então são opostos, situações opostas. Eu tenho a divindade, eu tenho a humanidade, eu tenho uma capacidade plena de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu tenho uma carência, eu tenho uma necessidade de estabelecer vínculos para que essa potência divina ela possa se expressar. E na medida que essa potência divina se expressa, meus vínculos vão sendo mais saudáveis, mais profundos, mais significativos. Olha como uma coisa vai complementando a outra.
É como se fossem duas faces de uma mesma moeda que se integram em uma realidade só. É uma tese, uma antítese que viram uma síntese. Ou a gente pode dizer uma conciliação entre essas duas faces que aparentemente são opostas. Como a gente pode fazer a oposição no símbolo do Yang Ying, Sol, a sombra, ou a escuridão e a luz. Então essa relação entre opostos é algo muito interessante. Então, apesar de termos uma divindade, uma potência divina, de sermos centelhas divinas, mas precisamos uns dos outros, o que vai nos levando, nos conduzindo a uma expressão tão necessária no campo de nossas experiências amorosas, que vai resultar justamente no desenvolvimento do chamado amor fraterno. A potência do amor fraterno que vai nos conduzindo por essa estrada de realização ou de desabrochar de nossas potencialidades divinas. E assim podemos dizer, como Jesus, vós sois deuses, nós precisamos uns dos outros. Isso, portanto, nos traz uma perspectiva de solidariedade, de cooperação, a necessidade de desenvolvimento de empatia, a empatia que é fundamental para a constituição dos vínculos. Então, olha como os vínculos são importantes, olha como eles têm nuances, porque o vínculo ele não é sempre igual, tem graus que os diferenciam. Tem graus que estão, inclusive, determinados pelos processos relacionais. Então, como é que eu vou saber o grau do vínculo que eu tenho com as pessoas que fazem parte da minha vida? Depende das relações que nós estabelecemos. Agora, é preciso lembrar que o vínculo ele pode ter um grau mais avançado, pode ser um vínculo, portanto, mais forte, mas isso não significa necessariamente que seja um vínculo bom. Há vínculos que são muito fortes e são vínculos marcados por processos de adoecimento. Vejam, pessoas que se amam e pessoas que se odeiam, elas estão conectadas umas com as outras de uma forma muito parecida. Não vou dizer que é igual, tá bom? Não é igual, não estou dizendo isso, mas é com uma intensidade muito forte. Não estou dizendo qual é maior, quem ganha de quem, só estou dizendo que da mesma forma como o amor estabelece um processo de conexão, um vínculo que é intenso, o ódio também, quando compartilhado, faz a mesma coisa. Então, pessoas que se odeiam estão fixadas umas nas outras, de uma forma terrível, de uma forma adoecida, mas aí está um vínculo. Então, cuidado, porque os vínculos eles não são necessariamente bons. De modo que assim nós vamos pensando em nossos vínculos e ao mesmo tempo pensando em nossas histórias. Quantas situações de pessoas que apresentam em sua personalidade quadros de transtornos e transtornos de natureza mental e que têm como boa parte de contribuição para o desenvolvimento desses transtornos justamente vínculos que deixaram traumas, que deixaram marcas dolorosas. Então, o grau do vínculo, a sua força, não é a mesma coisa que dizer que é bom ou é ruim. Pode ser bom ou pode ser ruim. A questão é o processo relacional, são as marcas afetivas que são deixadas. Essas marcas afetivas elas podem ser boas ou podem ser ruins. Pronto. Até aqui nós falamos sobre vínculo e eu acredito que já deu para explorar um pouquinho essa palavra, de dar a ela uma dimensão da importância que ela tem, uma reflexão justamente que vai nos permitindo pensar sobre os nossos vínculos e o quanto esses vínculos eles são importantes. E quando se fala de vínculos espirituais, imediatamente nós já costumamos relacionar a nossa vivência com os espíritos. Então, ao falar disso, é natural que o primeiro pensamento ou entendimento seja dos laços que criamos, preservamos, modificamos com os espíritos que têm afinidade conosco. Numa palavra mais usada no meio espírita, sintonia ou mais sintonia. Quando a gente fala de vínculos espirituais, normalmente nós estamos falando dos laços, como disse, que criamos, preservamos, modificamos com os espíritos com quem temos afinidade ou mais sintonia.
Tá? Normalmente é assim. Agora, nós podemos fazer uma pergunta que é a seguinte: nossos vínculos espirituais só se referem às nossas relações com os espíritos? Quando nós falamos de vínculos espirituais, então a gente precisa apenas delimitar esses vínculos, a nossa relação com os espíritos. Eu digo assim, eu tenho um vínculo com o meu mentor, com o meu guia espiritual, e aí numa relação mais próxima com o cristianismo, especialmente com o catolicismo, alguém pode dizer com o meu anjo da guarda, ou a falar até de familiares. Eu tenho um vínculo muito forte com uma irmã que já partiu desta vida, com minha avó, que eu amava tanto, então um vínculo tão forte, ela está tão presente, eu sinto sempre a presença dela em meu coração. A gente sempre está perto uma da outra, ou um do outro. Então, nós costumamos fazer referência a essas relações com os espíritos, mas podemos falar também de vínculos espirituais em nossas relações na vida humana? Então, digamos, eu tenho meus filhos. Os meus filhos, eu tenho um vínculo com eles que é também de natureza espiritual? Sim! Eu já dou logo a resposta, tá bom? Então, nós podemos afirmar, sim, temos também vínculos espirituais. Por quê? Porque também somos espíritos. Ora, se somos espíritos, podemos estender essa ideia do vínculo espiritual às relações humanas. Tá bom? E qual é a diferença? O que é que muda nesse caso? Muda apenas a questão do estado. Ou seja, ou se está vivendo a vida humana ou a vida espiritual após a morte. Pronto, só muda o estado. Logo, quando falamos nossos vínculos espirituais, há uma perspectiva de que esses vínculos eles se estabelecem em um nível que é mais ainda profundo, mais radical, no sentido de as raízes, tá bom? Em relação à nossa existência, considerando que os vínculos que nós constituímos em nossa vida humana, eles não se desfazem com a morte. Ao contrário, eles continuam. De modo que eles não estão situados apenas nas interações entre os nossos corpos, mas nas interações espirituais dentro da própria vivência humana. Logo, o vínculo que eu tenho com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, com uma companheira, com uma pessoa amada, é um vínculo que não se resume apenas a um processo de relação que se dá pela interação de nossos corpos, facultado pelos nossos sentidos. Se eu ver, se eu tocar, se eu estiver perto, se eu conseguir, inclusive mesmo estando distante, fazer uma videochamada e ver um ao outro, mas podemos ter conexões que são ainda mais profundas, né? Que nos permitem uma proximidade, uma relação, mesmo que estejamos distantes uns dos outros. Tá? Tem inclusive um livro que foi escrito, publicado por Louise Hay. Louise Hay, que foi casada com Joseph Banks Hay, e eles dois praticamente foram os pais, eu vou dizer assim, o pai e a mãe da parapsicologia. E ela então publica um livro chamado Os Canais Ocultos da Mente. Nesse livro ela vai falar de como nós estabelecemos processos de interação, de comunicação, através da chamada percepção extrasensorial. E aí nós podemos falar de uma forma mais generalizada e numa linguagem mais próxima do espiritismo. Nós estabelecemos essas relações por meio de nossas faculdades espirituais. Mesmo que estejamos distantes, mesmo que não tenhamos um contato físico, uma proximidade, mas estamos, por conta dos vínculos, em um processo constante de relação, compartilhando conteúdos, e normalmente conteúdos afetivos, ideias, valores, especialmente se a nossa sintonia, se a nossa afinidade, ela for maior. Ou seja, se compartilhamos sonhos, se compartilhamos sentimentos mais intensos, como o amor, por exemplo, se temos uma história de vida juntos, porque o processo relacional é fundamental para que isso se estabeleça, para que esse vínculo, mesmo à distância, ele continue existindo e nos permitindo essa partilha de conteúdos. De modo que podemos afirmar que nossos vínculos espirituais também se referem à nossa vivência humana. A gente não precisa apenas falar de vínculos espirituais com os espíritos.
Daí vamos justamente tendo a possibilidade de interpretar certas situações ou circunstâncias de vida, como por exemplo as reações de afinidade, o sentimento de simpatia ou antipatia diante das pessoas que não conhecemos e que de repente aparecem em nossa vida. Você pode dizer assim, eu não sei porquê, mas eu simpatizei, uma simpatia, já tive uma conexão, olha aí a palavra aparecendo, uma conexão tão forte com tal pessoa. Ou você pode dizer, não gostei, é antipatia, né? Antipatizei, usa até a palavra. Tá? Há uma que está acima disso, dessas expressões de simpatia, antipatia, que é a empatia. A empatia vai nos convidar a possibilidade de nos sentirmos no lugar do outro, da outra pessoa que está convivendo conosco, de sentirmos na sua perspectiva, de compreendermos o que está sentindo, se está sentindo medo, por que está sentindo medo, de termos a possibilidade de experimentar um padecimento, uma comoção, enfim, de ter uma sensibilidade que nos permita assim uma aproximação, ainda que exista uma antipatia. A empatia é uma manifestação justamente que vai além da simpatia e da antipatia. E nos conduz pelas vias sagradas do amor fraterno para que tenhamos uma convivência mais solidária, para que nossos vínculos não sejam marcados por experiências mais dolorosas, experiências que sejam inclusive mais violentas, e como isso vai, portanto, deixando marcas que não são boas, marcas que representam verdadeiras feridas, né? E desse modo a nossa história, a nossa personalidade vai se moldando com problemas em potencial que venham a se manifestar. Então, isso é interessante de nós situarmos essa questão do vínculo e dos laços espirituais, né? Então veja, a importância de nossas relações vinculares. Quando nós falamos sobre laços espirituais, os vínculos espirituais, portanto, não estamos apenas nos referindo à relação com os desencarnados, com os espíritos, mas as relações humanas, porque nós também somos espíritos. As relações que nós podemos estabelecer, independente de estarmos próximos uns dos outros, através da própria construção no processo relacional que a vida nos permite, nos oferece. E é claro que esse processo é dinâmico, aí é que está uma boa notícia. Seja em relação às nossas conexões espirituais, no que diz respeito aos espíritos, ou nossas conexões espirituais no que diz respeito à vida humana, às pessoas que estão encarnadas. Esses vínculos eles são dinâmicos, eles podem se modificar, podem ser ressignificados e atualizados. Ou seja, o que está melhor pode ficar ainda melhor. E o que não está bom pode melhorar. Pode melhorar no sentido em que nós passamos a ressignificar, atualizar. Atualizar é uma expressão, é uma palavra boa. Porque dá a ideia justamente de você não simplesmente substituir algo, mas dar uma roupagem nova, aperfeiçoar, de modo que tenha uma funcionalidade melhor, e nesse caso a atualização representa um processo de superação de marcas dolorosas. Se eu tenho um inimigo lá do passado, alguém que me machucou muito, então esse vínculo ainda permanece, ele ainda está comigo. Eu ainda carrego, portanto, esse vínculo como parte da minha história. Não vou deixar ele para trás, não vou simplesmente passar uma borracha, apagar e dizer assim, esse vínculo deixou de existir. Não, ele vai continuar existindo. O que eu posso fazer é atualizar através do processo de maturidade que eu vou ganhando com as minhas experiências de vida, que é um processo educacional, de libertação. E assim eu posso atualizar esse conteúdo de modo que ele não se expresse mais como uma ferida aberta. Nesse caso eu me curo e o meu vínculo deixa de ser um vínculo marcado pela dor e passa a ser um vínculo que compõe a minha história e que me ensina, que serve de aprendizado. Então veja como saber que o vínculo é dinâmico é algo fundamental, ter a consciência disso, porque essa consciência nos abre perspectivas, inclusive em relação, nesse momento presente, aos vínculos que nós estabelecemos. Porque se nós pensarmos assim, quanto à dimensão espiritual da vida, aos espíritos que estão à nossa volta, se nós pensarmos
Quais são os espíritos com quem me vinculo? Qual é a resposta? A gente dá um tempinho para cada um pensar, tá? Então, quais são os meus vínculos espirituais no que diz respeito aos espíritos que estão à minha volta, que costumam conviver comigo? Porque quando a gente fala dos vínculos das relações humanas, é mais fácil da gente responder, né? Se me perguntarem quais seus vínculos na sua vida humana, seus vínculos espirituais, inclusive, né? Mas nas relações humanas, eu posso dizer meus filhos, meus pais, minha mãe, minha avó, alguns amigos, a mulher que eu amo, até animais que fazem parte da minha vida, meu cachorrinho. Então, veja, fica mais fácil de identificar porque faz parte dessa nossa manifestação consciente na vida humana. Mas quando se fala dos vínculos espirituais, então, como é que eu posso dizer? Vamos supor, João. A gente já vai para os nomes que são mais comuns, né? João, Maria. Então, há um espírito que se chama João, outro que se chama Maria. Eles estão presentes sempre, mas eu não sei o sobrenome. Eu nunca vi a aparência. Me veio por um processo intuitivo, às vezes a sugestão de que os nomes são esses. Ou então, uma vez eu vi, aí eu digo assim, eu vi minha avó, ela sempre está presente. Eu digo, olha, eu vi uma pessoa, uma amiga, uma companheira de trabalho de longos anos no centro espírita, uma médium que já desencarnou, uma amiga do coração que continua presente, um bom espírito. Aí tem, portanto, algumas possibilidades de nós falarmos disso, mas não com a mesma precisão. Nós não sabemos o quanto estão à nossa volta, o quanto estão interagindo conosco. Então fica um pouquinho mais difícil, mas se pode ter uma ideia disso. Quando nós falamos sobre nossos vínculos espirituais, é interessante verificar lá no Livro dos Espíritos, que é uma referência básica, as questões que vão do número 489, que é da questão 489 a 521, que está em um subtítulo que é justamente sobre espíritos protetores, familiares e simpáticos. Nesse caso, se costuma pensar que são bons espíritos, não é? Se a gente fala espíritos protetores, guias espirituais, espíritos protetores, diz assim, eu tenho um guia. Muitos podem dizer, como eu falei, com base nessa tradição cristã, católica, usar uma outra expressão, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um protetor espiritual, uma protetora espiritual, um guia espiritual. Quem é? Muita gente não sabe, morre de vontade de saber, mas não sabe, às vezes não sabe nem o nome. Aí tem gente que me diz assim, poxa Kleber, mas eu queria tanto fazer uma oração assim, para chamar o meu guia espiritual, falar o nome, mas eu não sei nem o nome, eu não sei nem a aparência, e fica difícil. Né? Aí fica complicado. Como é que faz? Não precisa, a gente não precisa saber o nome, saber a aparência para que eles se façam presentes, porque tem por missão nos acompanhar. Veja, é um vínculo aí que se estabelece devido a essa manifestação do amor fraterno através de um trabalho que é de natureza educativa. Um trabalho de natureza educativa e que se identifica pelo amor. De um espírito que vai ao longo do tempo da vida acompanhando justamente a nossa trajetória, o nosso passo a passo e tentando nos ajudar de todas as formas. Mas aí vem a questão, o vínculo com esses guias espirituais, com os protetores, é sempre igual mesmo? Da mesma forma como nossos vínculos humanos? Não é o mesmo. Também há variações, há modificações em função de nossos processos relacionais. Aí o grau pode mudar. Ou seja, se eu tenho uma vida que, pelas minhas escolhas, por aquilo que eu realizo, pelas minhas práticas, pelos meus anseios, me aproximam mais do convívio com esse guia, logo o meu grau de vínculo com ele é maior. Mas se eu faço escolhas que distanciam, então o meu grau de vínculo é menor, porque o processo relacional acaba sendo menor. Não porque eles deixem de estar presentes, mas há barreiras, há ruídos.
porque já não existe da forma como nós poderíamos contribuir para que existisse um processo de sintonia. Mais uma vez a palavra que é tanto usada, uma sintonia. Mas como é que eu crio essa sintonia? Então, nós vamos aí precisar verificar como é um padrão. Porque se a gente pensar na palavra sintonia, veja só, nós podemos conceituar assim. Eu até escrevi aqui um conceitozinho, bem pequenininho, eu vou ler. Assim, sintonia, padrão de frequência que caracteriza a atividade mental conforme se vive, considerando os interesses, desejos, sonhos, atitudes, enfim, de acordo com a dor e a delícia de ser o que é. Até aproveitei uma frase de Caetano Veloso, né? Uma frase de uma das suas canções. Então, falando de sintonia, nesse costume do uso feito por essa palavra, especialmente dentro do meio espírita, na convivência espírita, que aparece até mesmo em algumas referências da literatura mediúnica, como é o caso das obras de André Luiz, inclusive em Mecanismos da Mediunidade, ainda que com uma outra linguagem, tá? Mas nesse caso a gente pode definir assim, veja só, padrão de frequência que caracteriza a atividade mental conforme se vive. Ou seja, é um padrão de frequência que caracteriza a atividade mental conforme se vive. Não é, portanto, algo que acontece de forma pontual. Aí se eu paro e faço uma oração, eu digo assim, pronto, basta fazer uma oração que minha conexão, meu vínculo com o meu guia espiritual, ele fica bem forte, ele se torna cada vez mais presente. Cuidado, porque uma ação pontual assim não é o que vai promover esse grau de vínculo mais forte. Isso não quer dizer que a oração seja inútil, não é, tá? É importante. Mas a questão é o padrão, é aquilo que corresponde ao nosso viver, tá? Então, por isso que, considerando os interesses, quais são os nossos interesses, quais são os nossos desejos, quais são os nossos sonhos, quais são as nossas atitudes, só para não ficar só no campo, não é, dos anseios, das esperanças, mas do fazer também, da ação. Então, o que é que nos caracteriza? Por isso que eu fui e peguei de empréstimo uma frase de Caetano Veloso, de acordo com a dor e a delícia de ser o que é. Porque existe ainda em nossa condição humana uma delícia, mas também uma dor. Tá? Pelo menos eu falo por mim. Tá? Então, eu já me assumo aqui como um espírito ainda inferior, numa condição ainda precária. Então eu assumo logo, então eu vou falar dor e delícia de ser o que é, tá? Mas é claro que isso tem uma variação, nós somos individualidades, então é esse padrão que vai caracterizar uma sintonia que nós vamos estabelecer com nossos guias, e aí vem com outros espíritos, que aí são os familiares, aqueles que fizeram parte de nossas vidas, tá? Porque veja, a minha mãe, ela desencarnou, então tem um vínculo muito forte, ela sempre está presente, pode estar presente, mas isso não significa dizer que a comunicação ela seja uma comunicação efetiva, tá? Veja o caso de André Luiz, ele desencarna, não é? Então lá descrito em Nosso Lar, que todo mundo conhece, ou praticamente quase todos conhecem, até mesmo por conta do filme. Então o que é que acontece? A mãe está presente durante a morte, e após a morte ele sente a presença? Ele vê, ele ouve? Não. Porque não existia ali justamente uma condição que permitisse essa sintonia e, por sua vez, o vínculo, mesmo tendo uma história efetiva, mas não era um vínculo suficiente para permitir uma partilha de conteúdos de uma forma mais consciente, de modo que aquilo que ela estava fazendo chegava em algum grau a beneficiar aquele espírito, André Luiz, mas não chegava à sua consciência, de modo que ele pudesse identificar, minha mãe está aqui, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Então olha como essa questão justamente da sintonia, desse padrão que nos caracteriza em função de nossa forma de viver, vai determinar também como interagimos com os espíritos e qual é o grau de nossos vínculos, desses nossos vínculos espirituais. Isso se refere aos espíritos desencarnados, mas também às pessoas que estão à nossa volta. Às vezes se convive com alguém numa mesma casa durante anos, mas isso não significa dizer que o vínculo ele seja um vínculo mais profundo, que seja um vínculo mais forte.
Às vezes é um vínculo superficial, um não consegue ouvir o outro, não há entendimento mútuo, não há uma partilha de conteúdos afetivos que sejam favoráveis ao desenvolvimento da vida. Então, o fato de estar próximo, de estar dividindo o mesmo espaço, não significa dizer que ali um vínculo afetivo esteja sendo construído. Tá? Um vínculo mais profundo, um vínculo mais forte, como se queira dizer. Então, nossos vínculos espirituais se referem às nossas relações com nós mesmos e nossa vivência humana, porque também somos espíritos. Então veja, aí tem os espíritos familiares e espíritos simpáticos. O próprio nome já diz, simpáticos. Olha aí a questão da simpatia, da identificação que estabelecemos. E no caso desses espíritos simpáticos, podem ser bons ou ruins. Tá? A pessoa pode pensar assim, nossa, quais são os meus vínculos espirituais? E aí, se for honesto, honesta, pode dizer assim, na situação que eu estou atualmente, eu acho que tem mais obsessor. Tá? Então pode ter essa honestidade e falar isso. O que não é algo ruim, tá? Não é nenhum problema. Às vezes a gente assumir, mas é bom sempre lembrar que nós podemos mudar. Que os vínculos eles são dinâmicos. Então nós não precisamos perpetuar o vínculo de uma mesma forma. Deixar que eles engessem, enrijeçam. Até mesmo porque a vida é dinâmica. Se a vida é dinâmica, os vínculos também passam a ser dinâmicos. Tá? Então, obrigatoriamente, eles vão sendo atualizados por conta do dinamismo da própria vida. Então, sempre teremos a presença dos bons espíritos e de quem nos devota um amor fraterno. Mas o grau de vínculo que estabelecemos com eles, se no momento não é forte, não é profundo, não tem um grau, portanto, maior, nós podemos construir isso a cada dia. Tá? Na medida que vamos fazendo novas escolhas que sejam favoráveis a essa relação. Quais são essas escolhas? Aí nós vamos precisar pensar sobre os nossos hábitos, sobre as nossas... Antes de pensar sobre os nossos hábitos, sobre as nossas buscas, sobre os nossos anseios. Tá? E a partir daí, do que nós estamos fazendo, né, em relação a essa busca de da realização de nossos anseios. Porque a questão principal não é chegarmos lá, não é realizarmos nossos sonhos, é o caminho. Né? Não é o destino final, mas esse caminhar. Isso é que é fundamental. E como o nosso tempo já está acabando, já está bem no finalzinho, e eu não quero passar do tempo, eu gostaria de dizer o seguinte, pode haver barreiras e ruídos que dificultem os processos de interação, de convívio e que enfraquecem nossos vínculos, mas isso como pode ser modificado, e como não temos sempre os mesmos vínculos, então temos a possibilidade de criar novos e mais saudáveis vínculos e de ressignificar e atualizar os nossos vínculos antigos e atuais. Nós temos sempre essa possibilidade. Isso é importante. Isso se refere justamente à nossa condição existencial como espíritos, que, portanto, vai nos conectar nesse processo de interação, nesse processo relacional, que vai para além da existência de nossos próprios corpos. Tá? Na manifestação dos sentidos comuns, mesmo que estejamos distantes uns dos outros, mesmo após a morte, mas estamos sempre em um processo de relação e com possibilidade de partilharmos conteúdos, de termos a presença de nossos vínculos. Para concluir, eu coloquei uma frase que me parece pertinente em relação a essa temática e fica como uma mensagem final, que é a seguinte: escolha e cultive boas companhias, forme vínculos saudáveis, duradouros e profundos, com mais significado, amor e bondade. Então vou repetir só mais uma vez: escolha e cultive boas companhias, porque nós podemos escolher e cultivar boas companhias, companhias que nos fazem bem, que possam nos ajudar a uma vivência de paz em nossas experiências de vida. Ou seja, companhias que sejam favoráveis a essa sensação, a esse sentimento, a esse bem sagrado que é o que nós chamamos de paz de espírito. Porque se não tiver paz, não se tem nada. Nós podemos, portanto, escolher e cultivar boas companhias,
Então forme vínculos saudáveis, duradouros e profundos, porque normalmente eles são superficiais. São superficiais, são frágeis, são muito limitados no tempo, porque as relações humanas elas estão infelizmente marcadas por essa, como diria um sociólogo, o sociólogo Zygmunt Bauman, por essa condição da vida líquida, em que as coisas, portanto, elas fluem, mas não no sentido positivo, tá? Então, no fluir que não é de solidez, não tem solidez, e rapidamente se transforma em lixo, se transforma em coisas descartáveis. Da mesma forma como se pode descartar coisas, se descarta pessoas. Então, aquelas relações, enquanto se está junto, que se pensava assim como relações profundas, consolidadas, logo depois, pelos comportamentos, nós vamos vendo que não são bem assim. Por isso, forme vínculos saudáveis, duradouros e profundos, com mais significado, amor e bondade. Isso vai, portanto, atualizando e nos dando a possibilidade de termos nossos vínculos espirituais que sejam, de fato, uma verdadeira potência para o despertar de nossas divindades, para podermos dizer como Jesus: eu e Deus somos um. Então, assim, nós paramos por aqui com alegria em nossos corações por mais essa oportunidade, com o desejo de que tenha sido uma boa contribuição e deixando nosso beijo no coração e até a próxima. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, Vibrai contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, Vibrai contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria
dia, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos,